O vídeo de hoje é bem grave. Nós, você, estamos nesse momento sendo monitorados pelo governo Bolsonaro. Você sabia disso? O Bolsonaro, ele assinou um decreto no começo desse mês, na verdade são dois decretos, que criam uma base de dados gigantesca para monitorar todos os cidadãos brasileiros. E a gente não sabe o que ele quer fazer com esses dados. Eu já vou falar disso, mas antes, se você não for inscrito no canal, se inscreve. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo porque ajuda muito e aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro, essas arbitrariedades dele, todos os dias, todos os dias. Então vamos lutar juntos contra o Bolsonaro e as arbitrariedades do governo. Agora vamos falar sobre o cadastro nacional que o Bolsonaro criou. No dia 5 ou 6 de outubro, o Bolsonaro assinou dois decretos. Eles criam um cadastro nacional que vai pegar dados de todos os cidadãos brasileiros e atrelar ao nosso CPF vários dados. Dados que antigamente não eram atrelados, que o governo não tinha controle desses dados. Por exemplo, no seu CPF, atrelado a isso, o governo terá acesso a dados como as suas informações dos olhos, suas informações biométricas, ou seja, a palma da sua mão, as suas digitais. Ele vai ter acesso a se você tem carro, se você tem casa, a quanto você ganha. Ele vai ter acesso até, eles querem criar nessa base de dados, colocar dados até como o seu rosto, o seu jeito de andar, se você tem alguma doença, se você já teve câncer, se não teve, quem é seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua tia, todo mundo, eles vão colocar tudo nesse banco de dados. Na verdade, o banco de dados já existe e está sendo alimentado pouco a pouco por órgãos governamentais. Eles querem ter uma base de dados gigantesca para monitorar o cidadão brasileiro. Agora, põe um ponto aí. Antes de assumir o mandato, no novembro do ano passado, o Bolsonaro disse que ele queria fazer como na China. Na China, há mais de 150 milhões de câmeras que monitoram tudo o que os cidadãos chineses fazem. A China vive num governo ditatorial. Então o Bolsonaro falou que ia aprender com a ditadura chinesa. E ele queria importar essas câmeras, inclusive da China, para colocar no Brasil. Na China, teve uma reportagem da BBC em que um repórter ele foi lá ver como funciona esse grande banco de dados chinês e eles explicaram, pelo seu rosto, qualquer câmera sabe onde você vai, o que você faz, com quem você se encontra, e ele conecta esses dados com quem é da sua família, com quem é da família dessas pessoas que você se encontra, e assim eles sabem tudo, absolutamente tudo o que você faz. E eles conseguem também usar isso para te encontrar onde quer que você esteja. Um repórter da BBC, um inglês, ele foi lá e ele fez um teste. Colocaram o rosto dele na lista de procurados. E ele saiu no meio da cidade. Em 7 minutos, a polícia chegou e o abordou. Então, em 7 minutos, um cidadão qualquer andando na rua, a polícia consegue abordá-lo e encontrá-lo. Pensando em segurança, legal. Mas pensando que quem vai ter esses dados é o senhor Jair Bolsonaro, é o governo Bolsonaro, a coisa começa a ficar ruim, começa a ficar estranha, porque a gente não confia no Bolsonaro. Você confia? Eu não confio. Só que o decreto do Bolsonaro também prevê que esses dados nossos que estarão lá, imagina um banco de dados com todos os dados de 210 milhões de pessoas, de brasileiros. Esses dados podem ser compartilhados com empresas. A iniciativa privada, as empresas que querem lucro, podem ter acesso aos nossos dados. Então hoje, uma farmácia quer ter os seus dados, você vai lá comprar remédio, eles perguntam se você não quer fazer um cadastro. Você dá o seu nome, o seu CPF, você ganha um desconto e eles ganham alguns dados seus. Você vai comprar alguma coisa em outro lugar, eles também pedem um cadastro para te dar um desconto. Então você troca os seus dados, alguns dados seus, com a empresa por descontos. Hoje em dia todo mundo faz isso. No Brasil, quase tudo que você compra, você consegue um desconto pequenininho fornecendo os seus dados. Só que as empresas não vão mais precisar dar o desconto, porque eles vão ter acesso a absolutamente tudo o que você tem e o que você faz. Acesso à sua retina, aos seus olhos, às suas impressões digitais, ao seu rosto, à sua maneira de andar, se você já teve doença, se você foi um bom aluno, se você já foi cadastrado no ProUni, no FIES ou em qualquer outra coisa, se você tem casa, se você tem financiamento, quanto você ganha, quanto você não ganha, tudo estará controlado pelo governo, que pode simplesmente compartilhar esses dados com qualquer pessoa e a gente não sabe com quem. Por quê? Porque quem vai ter acesso a isso tudo vai ser o Ministério da Economia e alguns outros ministérios. Basta uma assinatura para compartilhar os dados de um cidadão com a iniciativa privada ou com outros órgãos governamentais. E aí a gente não sabe para que eles querem usar. Na verdade, a gente pode imaginar
para que o Bolsonaro quer monitorar todos os cidadãos brasileiros. Ele já está monitorando de certa forma, porque esse banco de dados foi criado assim que o decreto saiu no Diário Oficial, já faz mais de 20 dias. Então, hoje é dia 22, 23, então faz menos de 20 dias. Mas já faz pouco tempo, já existe esse banco de dados. Agora, o Bolsonaro foi para o Japão e para a China, que são os pilares tecnológicos do mundo, os lugares com mais tecnologia no mundo inteiro. E o Bolsonaro não tinha absolutamente nada para fazer no Japão e na China. Tanto é que no primeiro dia no Japão ele foi fazer turismo e no segundo dia ele foi lá no entronamento do novo imperador. E ele vai para a China também. Ele diz que vai trazer investimentos para o Brasil. Só que o Bolsonaro não levou ninguém da equipe econômica. Veja bem, ninguém. O Bolsonaro não levou o Paulo Guedes, não levou nenhum assessor do Paulo Guedes, não levou ninguém ligado à área econômica do governo. Então imagina o Bolsonaro que diz que vai lá para fechar negócios, para trazer investimentos para o Brasil, mas se alguém perguntar qualquer coisa sobre economia, ele é um presidente que já falou que não entende absolutamente nada de economia. E o poço Ipiranga dele, que é o Paulo Guedes, está no Brasil. Então não tem como o Bolsonaro ligar no meio da madrugada para o Paulo Guedes com uma dúvida que algum empresário chinês ou que alguém na China ou no Japão terá. O que o Bolsonaro foi fazer lá? Ele pode ter ido fazer o que ele prometeu em novembro, em dezembro, antes de assumir. Ele foi lá pegar a tecnologia para importar esse monitoramento de dados para o Brasil. E aí a gente passa a ser monitorado como os chineses são monitorados. Só que, assim, eu tenho amigos chineses que eu fiz em Barcelona e perguntando sobre isso, eles dizem, a gente prefere confiar no governo do que confiar na iniciativa privada. Só que tem uma diferença nisso. O governo chinês é um governo mais ou menos socialista e não tem nada a ver com a iniciativa privada com o Bolsonaro. O Bolsonaro é um governo entreguista. O governo chinês não é. O governo chinês tem várias empresas chinesas fortes que estão junto com o governo, mas o governo trabalha para que essas empresas sejam as maiores do mundo, as empresas chinesas. E o Bolsonaro não, é um governo entreguista que trabalha para quê? Para vender tudo o que tem para os americanos, para os outros, a preço de banana. Aí, se você assistiu aquele filme Privacidade Hackeada, se você não assistiu, tem um vídeo aqui no canal, ou assiste o vídeo na Netflix, ou tem um vídeo aqui no canal chamado O Maior Golpe da História, que fala um pouco sobre esse filme, traz outras informações sobre o monitoramento de cidadãos e como eles usam os nossos dados para nos manipular. Agora imagine o Bolsonaro com dados, o governo Bolsonaro com dados de 200 milhões de pessoas usando para manipular. É muito, mas muito grave, porque eles podem usar esses dados para fins que a gente nem sequer imagina. Eles podem vender esses dados para empresas que vão nos manipular de maneiras que a gente não sabe. Por exemplo, uma empresa pega... Hoje em dia, o maior problema das empresas é pegar os nossos dados para nos manipular. A Cambridge Analytica, que foi quem elegeu o Donald Trump e elegeu outros líderes fascistas pelo mundo, eles pegavam dados do Facebook e eles pegavam suas curtidas, tudo que você compartilha, e eles sabiam do que você gostava, do que você não gostava, e começavam a colocar anúncios, muitas vezes com fake news, para manipular a pessoa, para que a pessoa gostasse muito de alguma coisa ou odiasse outra coisa. E assim eles conseguiram eleger o Donald Trump, conseguiram eleger gente como Bolsonaro e assim por diante. Só que hoje em dia eles não conseguem mais pegar esses dados. Por quê? Porque foram várias leis de privacidade aprovadas na Europa, no Brasil, no mundo inteiro, que não deixam que as redes sociais compartilhem mais esses dados e nem que eles peguem tantos dados de nós. Então, eles têm um grande problema em pegar esses dados para continuar manipulando os cidadãos. Mas quando o governo já tem todos esses dados e pode compartilhá-los no momento em que eles quiserem, com quem eles bem entenderem, aí a gente está dando a faca e o queijo na mão dos criminosos. E aí eles podem fazer o que eles bem entenderem, eles podem começar a manipular todo o povo brasileiro com fake news, com anúncios especialmente segmentados para você. Eles veem que você, por exemplo, que você tem uma tendência a não gostar de funk. Eles começam a colocar, o funk é a destruição do Brasil, o funk é a destruição do Brasil, inclusive com fake news, e começa a fazer você odiar para crescer esse ódio em você, porque é muito mais fácil manipular pelo ódio do que pelo amor. E aí depois falar, fulano, o Bolsonaro, ele é o herói, ele vai acabar com tudo isso. O conservadorismo vai acabar com esse pessoal aí que está acabando com o Brasil. Nós vamos destruir esse pessoal que está acabando com o Brasil. E aí eles conseguem eleger quem eles quiserem.
Então, é grave, é muito, muito grave. Procurem, o número do decreto é o decreto 10.046 e o decreto 10.047 de 2019. Os dois foram assinados pelo Bolsonaro e já estão em vigor. Agora, ele está recebendo dados de cartórios, de registro nacional de carro, de imóveis, de tudo que você puder imaginar para fazer esse banco de dados grande. Agora, tem um problema ainda maior. Um país corrupto, de terceiro mundo, imagina um grande banco de dados com tudo, todas as informações, monitorando 210 milhões de pessoas. Isso pode ser hackeado? Facilmente, né? Facilmente isso pode ser hackeado, isso pode vazar para alguém, ainda mais quando eles podem compartilhar isso com quem eles bem entenderem. Então, os nossos dados, toda a nossa privacidade, tudo o que você tiver, já é monitorado pelo governo e pode ser compartilhado com qualquer pessoa. Pode algum hacker vir a roubar isso e compartilhar com todo mundo, ou usar isso de maneiras que a gente nem pode imaginar como. E para piorar, nós podemos ser manipulados e ele pode tentar implementar uma ditadura. A gente vê o que está acontecendo no Chile, no Equador, a gente vê que na Bolívia a esquerda ganhou a eleição, Evo Morales ganhou no primeiro turno, mas a direita está fazendo igualzinho o Aécio Neves fez em 2014, que é questionar o resultado. A gente vê que aqui o Bolsonaro está cada vez com mais problemas e cada vez mais ele traz militares para dentro do governo. Por quê? Porque ele está radicalizando, ele quer radicalizar. Por quê? Existe, na verdade, a possibilidade de que hajam ditaduras militares na América Latina de novo. Toda a América Latina está vivendo uma convulsão social muito grande por conta da direita, porque o neoliberalismo não deu certo e levou à pobreza extrema em vários lugares da América Latina. Olha o Chile, o que está acontecendo. 82% dos aposentados do Chile vivem com menos de um salário mínimo. É claro que vai dar convulsão social em algum momento. O Brasil vai acontecer isso, a reforma da Previdência já vai estar em vigor em breve e o que vai acontecer? A gente vai ter mais e mais gente pobre, mais e mais gente ganhando nada e mais bilionários. Então, quando você tem muita gente muito rica e muita gente muito pobre, é questão de tempo, é uma panela de pressão que vai explodir e vai ter convulsão social. Só que quando o governo tem todos os nossos dados, eles podem simplesmente tentar cortar o mal pela raiz. Agora, se isso não parece grave o suficiente, lembre-se que a tecnologia 5G está chegando em, no máximo, 10 a 15 anos. Tudo o que você tiver, qualquer coisa, televisão, geladeira, micro-ondas, vai ser conectado à internet por meio do 5G. Então eles vão poder monitorar muito mais do que você pode imaginar. Eles vão poder saber, inclusive, o que você come, na hora que você come, quando você come, com que frequência você come, porque eles vão ter acesso a tudo. Porque a tecnologia 5G vai mudar o mundo completamente. Tudo que você tiver vai ser conectado na internet. A sua geladeira, a sua micro-ondas. Não há limites. Vai ser bom? Vai ser ótimo. Mas, por outro lado, para o caso de monitoramento das pessoas, nós viveremos num tipo de ditadura que a gente não tem como fugir. Eles podem monitorar tudo que a gente faz e eles podem cortar qualquer tipo de protesto pela raiz. Antes mesmo que aconteça um protesto, uma manifestação contra o governo, eles já saberão disso e eles já prendem a pessoa certa ou exterminam a pessoa certa, tiram de circulação, porque é isso que os governos totalitaristas fazem. E o Bolsonaro e os filhos dele são isso. Eles conseguem enganar o gado burro deles, mas eles não conseguem enganar os outros. Os que eles não conseguem enganar, eles vão usar esse monitoramento para calar essas vozes. Então, gente, sua missão é compartilhar esse vídeo e compartilhar decreto número 10.046 e 10.047. O que a gente tem que fazer é com que o Congresso derrube esses decretos. O Congresso pode derrubar qualquer decreto que o Bolsonaro faça. Então, vamos lutar para que eles derrubem os decretos 10.046 e 10.047. E, aliás, esses decretos têm a Lei Nacional de Proteção de Dados. Eles vão contra a Lei Nacional de Proteção de Dados. Vão contra. Mas o Bolsonaro não está nem aí, ele simplesmente assinou o decreto e já está valendo. Então, gente, curte o vídeo, compartilha, deixa o seu comentário. Se não for inscrito no canal, já se inscreve. Eu vou falar mais sobre isso no futuro, vou dar mais detalhes e mais exemplos de como eles podem usar esses dados contra nós. Mas no futuro, em próximos vídeos. Então se inscreve se não for inscrito. Falou!